Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um dia aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje é dia da oficina de oração. Então, como de costume, a gente vai rezar o Santo Terço e vai fazer a leitura do livro que a gente não terminou ainda, que é Ao Deus da Minha Juventude. No entanto, a gente sempre fala algumas coisas antes e ao respeito da fala de hoje, a gente vai conversar a respeito sobre a, a observação, né? Que é a atração nossa. É, todos nós somos corpos celestes que vibramos a uma frequência, né? Nessa percepção de vibrar a nossa frequência, como vida e essa construção, essa junção de ser e representar esse ser nessa terra em que vivemos, a observação vai aguçando a percepção e vai encandecendo os estímulos que instintivamente vão se ativando frente às diferenciações que esse olhar, essa observação se apresentem no ser, organicamente. E nessa atração de se organizar frente a esses quadros, esses diferenciais de vestígios, a gente vai vestindo e laboriosamente vai investigando esses estímulos para poder destemer o temido, o desconhecido, e não ter medo. Eu estava uns dias desses atrás em uma região distante da região que eu costumo estar, que é a capital de Minas Gerais. Então eu estava numa região mais afastada, mais no interior. E nessa região eu pude perceber indiferença, né, das minhas observações naturais no meu ambiente natural, em que eu já tenho destemido e praticado o destemer, me preocupando diariamente pelas desvacuações que me arriscam sensitivamente, e descrevendo elas no meu ser. Lá nesse ambiente, como era um ambiente novo para mim, para a inauguração do meu sistema sensitivo frente a esse ambiente, algumas ondas celestiais dessas vidas que estavam nessa região já me eram frequentes e já não me era atentado sistemático perceber e de sustentar para calcular as regiões e os riscos em que eu preciso estar predeterminantemente preparado para me atuar, né? Me destacar frente às dispressões compressivas que esses seres organicamente podem, em algum risco, tentar me dar fogo, né? Então, nessa gerência desses fogos subliminares, concorreu a mim desflexionar aos poucos, cirurgicamente, subliminarmente, a desvacuação, a discriminação desses reagentes, desses seres. E aí eu fui percebendo, né, e fui estudando e destacando esses seres e essas representações celestiais em mim. E aí os brilhos que eles emitiam na minha sensibilidade frente aos riscos foram diminuindo diminutamente. Vou dar um exemplo.
Nessas regiões interiores, né, existem muitos animais. E esses animais, por si só, e por expediente de ambiente, vivem em estados diferentes do nosso. A primeira coisa a se perceber de status, de diferença de estado, é as suas formas, as suas organizações, e as suas proporções de funcionar esses organismos, né? Então, o que diferencia muito de nós são os pré-preparos que esses animais têm, essas outras vidas têm, do que a nós. E uma delas é o risco, né? O risco de ser presa, de ser predado. E alguns animais eles têm mais que outros. Algumas espécies elas têm e emitem nessas descargas celestes de si mesmo para com a vida, e essas energias que vibram por matéria na sua intimidade e na sua conformação celular. A gente tem as plantas também, que elas vibram frente ao calor, ao consumo do solo. E aí nessas várias vibrações e nessa busca incessante pela harmonia de todos, porque a harmonia faz com que todas essas espécies, todos eles consigam se concorrer, né, nas vibrações que elas emitem e que reagem nelas na parte da reação, que é expediente e cuidado. Foi-me percebido então que um dos maiores riscos para a saúde, principalmente a saúde psíquica, é você saber separar quais são as evacuações que vêm de você e parte de você descomprimir a compromisso de ser riscos, e quais que não cabem a você, que são exteriores. E às vezes lhe apreende em momentos, mas não são sustentáveis, não são constantes. E nessa separação, né, de você destacar o que vem acontecendo, né, principalmente utilizando a ferramenta oral, essas letras que engrenam e desengrenam fisiologicamente o seu consumo da vida, que subjetivamente descarrega energia em si pelo contato que contamina saber, né, e gerenciar esse saber do que está acontecendo para com o descorrente, né, as discorrentes e coerências que vivem no ambiente, sendo você estando sozinho ou você estando com outras pessoas. E isso é uma forma de oração, né? Utilizar a oralidade para organizar os interiores, as intimidades e desintimar as vibrações que não são vibrações que vêm de seu ciclo, da sua receita própria, porque é necessário conhecer-se a si mesmo antes de predeterminar algum diagnóstico de si, né? Antes de determinar que você é um mal, você está mal, né? Então, quanto mais desconhecimento a gente tem, conhecimento a gente tem, mais a gente desconhece a nós mesmos em relação a esses ambientes. E aí conseguimos cada vez mais habilidades para poder desportar ambientes exteriores ao nosso. E isso é uma gerência de saúde. A saúde que é expediente do organismo se ativar.
porque o sal ele não ativa o tempero, o sabor, ele não faz uma reação química de abrir canais sensitivos, né? Ele sopra todos os terminais elétricos, fazendo com que eles reajam, né? Então o sal e a eletricidade, que como eu falei, nós somos corpos celestes, e nessa celestial relação de ser, a gente emite as descargas elétricas, porque o ambiente ele está cheio de descargas elétricas. E o sal ele é um reagente elétrico, né? O sal junto com as águas. E se você observar e prestar bem atenção, o ar que a gente respira tem bastante água nele. Só que a gente não tem apreensão sensitiva para poder ver, porque tem muitas contrastes diferenciais de energias que desempregam a nossa necessidade de ver e cerebelar essa água que nos imerge, esse ar, esse gás. Porém, se eu laboratoriamente pegar um frasco e fazer assim, fechar, você vai perceber que você colocou ar, esse frasco está preenchido de ar. E assim, como a gente sempre precisa de controle, né? Controle para todas as atividades que a gente predetermina realizar, e como a gente sabe que as energias elas desgastam o nosso controle, nos tornam expediente defratar a energia que a gente consome, a descarga elétrica que a gente consome para fazer alguma coisa, alguma atenção básica, principalmente atenção orgânica, e aí a gente vai a gente extrai dessa energia algumas descargas e emite para outras funções. E muitas das vezes essas outras, né, esses conhecimentos para desconhecer, eles criam um certo curto-circuito. E aí quando dá curto-circuito e essa energia não passa, ela não desentende, ela paralisa e fica cutucando certas regiões moleculares. São coisas que muitos de nós não percebem, ou às vezes até percebe, mas está viciado nesse cutuco, né? Viciado no sentido de sensitivamente você expede a desrazão sensitiva para poder descutucar. Você se auto-engana acreditando que esse cutuco é bom, né? Essa raiva, essa queimosia no mecanismo orgânico, né? Nas moléculas. E o que entristece isso a nós é a ficção futura disso, a história futura, porque a gente tem a matemática como um parâmetro de cumprimentar a vida. E como a gente já cumprimentou muito a vida, e nossos antepassados também, não é à toa a gente tem as palavras desses cumprimentos na Bíblia, nos livros científicos e no nosso próprio organismo, na nossa automaticidade de se expressar. E nesse se expressar, nesses cumprimentos e descumprimentos,
E se a gente se engana frente a eles, a ficção a posteriori, a gente consegue matematicamente induzir a, as respostas, né? O, a resultante disso em uma sequência. Se a gente tem como conhecimento que os dias passam e os dias eles têm a manhã e a noite, manhã e a noite, e nessa manhã e a noite, nessa progressão, se você começar a fazer os cutucos, você vai geralmente estragar essa passagem, né? E aí você cutuca e você começa a estragar. Por quê? Porque você está fazendo uma lesão. Você está lesionando por cutuco de energia, por vício. E esses vícios, né? Esses vícios de descostura, descurtura, eles deixam as pessoas prediletas a acreditarem apenas naquilo que elas conhecem. E aí quando elas chegam em ambientes que são expediente para a saúde, a organização do desconhecer essas descargas celestiais, elas se dão mal. Principalmente quem é da cidade vai para o campo, né? A natureza do campo, a vibração celeste que eles têm como harmonia lá é totalmente diferente da cidade, né? A gente tem na cidade um espelho das razões que são expediente gostar de estar no campo, né? E aí, em todos esses espelhos que a gente criou, foi frente a essa gerência matemática, esse conhecimento sensitivo que tanto a gente foi observando e descrevendo. O próprio ato de colher, né, e de cheirar o acolhimento dos frutos, cheirar as espécies, o cheiro, a sintonia do cheiro, ela diz muito sobre uma espécie, assim como os nossos cheiros. A, a coloração da espécie, das plantas, a coloração, a expressão dos animais, elas diz muito o que elas estão passando. Então, tem pessoas no nosso cotidiano que conseguem falar essas línguas que são celestiais, celebram e matematicamente se compõe na decomposição de prever ou diagnosticar o status de uma descarga energética em ambiente. Uma vez que a gente busca harmonia, quando a harmonia não está presente, faz função do nosso organismo investigar. E quando a gente não sabe investigar e investiga em nós mesmos, a gente acaba cutucando a nossa memória e parando no passado, criando um buraco para chegar no passado que está enterrado. E aí quando a gente começa a desenterrar esse passado, principalmente pela culpa de não ter coragem para investigar e descrever em ambiente, focalizando qual descarga que está apresentando discordância, destoação com a presente harmonia que se é expediente ao organismo tecer e se enaltecer para poder descansar em paz, porque um organismo que não está em paz não consegue dormir bem ou descansar todos os seus circuitos, porque uma coisa que fica cutucando descostura o acordar. E aí quando o organismo prediz querer dormir, essa cutuca
essa descarga que desgerenciada, que não está gerenciada, que não está concorrendo em harmonia, ela vai cutucando e não deixa você dormir. É, e assim, esse investigar no passado, ele às vezes gera expressões muito fortes que desconhecem quem é você no seu itinerário de receita, de recital diário, de acordar e se tragar, se entregar frente ao espelho das suas reações, frente à localização em que se encontra e frente à sua celestiação, celebração, né? Das suas descargas que fazem uma diferença enorme nesse ambiente em que se encontra equilibrado. Ah, e aí, o que você tem que entender? Primeiramente, que a culpa não é sua. Você precisa entender que o passado passou e se enterrou, né? Se você quer enterrar alguma coisa, é, você tem que entender que existem matérias e decomposições para tudo. Então não precisa de buscar no passado material e decomposições. No presente a gente tem, e a gente precisa de acreditar que a gente tem é, mais do que a gente precisa para construir e compor entendimento e descompreensão das relações, principalmente as relações ambientes que nos fazem diferença nessa nossa razão de compor. Um dos danos maiores que os seres humanos têm nos dias atuais são os danos financeiros das atitudes de comparação. Uma vez que você nasceu, você é prediletantemente igual a todos os nascimentos, né? E a gente no interior a gente consegue entender isso melhor, ver isso melhor. Na cidade já é mais difícil por causa dos contrastes que na natureza da reação em cidade, né, no centro, se faz muito integridade por razão financeira. É, e aí, com essa comorbidade sendo uma instrução de edificação em si, as, os, os temperos desse ser em cidade começam a se voltarem para modificarem seus padrões, o seu estímulo e instinto natural de ser celestial, e passa a ser um ser capital. E aí vira expediente cobrar-se de si perante ao peso de razão financeira que tem e que é bem visto ou tratado, hidratado, como a água hidrata o solo, ou como as relações do homem com a natureza hidratam os homens do campo, né? Ou seja, os homens anteriores a nós, né? E que, é claro, em que é, é certo que se distorce
Bom, voltando aqui então, ahn, é muito importante a gente entender essas distorções do homem do campo e do homem da natureza, porque eles continuam sendo os mesmos homens, né? E como eu falei, um é espelho do outro, um é laboratório do outro. E nessa de laborações e observações, né, para desenfrentar, a melhor estratégia é a união, porque a união ela consente apreender todas as evacuações de energia e retratá-las a entendimento desses seres, dessas espécies, para que a gente possa escrever hoje um bom resultado que fará as vidas futuras se entenderem melhor, principalmente esse entendimento dessa igualdade. Porque é muito ruim você ser como todos são, seres celestiais, seres que vêm à vida, porém nessa competência de viver, nessa concorrência, você ser lesionado por esse desconhecimento. E nesse desconhecimento, esse cutuco faz com que as engrenagens, esse veneno de se achar inferior, faz com que a coragem, a dispersão, o saldo desse ser com a natureza e com os seres semelhantes decaiam, né? E esse rapaz passa a ser um estrangeiro ou o que a gente chama de um doente. Às vezes a gente o qualifica como doente, e aí a gente coloca um adjetivo. Mas esse adjetivo a gente coloca várias camadas de distratações. Funcionam em alguns casos que as pessoas elas conseguem destemer-se e buscar a qualidade de conhecer essa relação e se entregar a ela, né, a esse domínio, né, de se autoconhecer frente ao espelho do que diagnosticam a gente, porque a gente meio que faz desses conhecedores santos, né, pessoas que conseguem falar essas línguas celestiais ou destacá-las. Porém, todos nós conseguimos. O único problema é que nós não paramos para poder reverenciar toda essa energia que elas expedem no ambiente. As plantas, elas comunicam e se expressam a partir das imagens, dos cheiros e das retratações que elas fazem conosco. Os animais, ao mesmo tempo, o fazem. Porém, para você compreender, você tem que partilhar desse amor, desse valor delas. E é você chegar perto, você encostar, você destacar os diferenciais e não precisa de colher com várias palavras que desengrenam percurso imagético, né?
retroprojeção daquilo que realmente é. Porque não está nem perto da celestialidade que é você ter o contato. Você está na natureza totalmente diferente. Você sentir as vibrações e as lutas pela harmonia é muito diferente, porque em instinto natural uma cobra ela tá em obrigação dela de se sobreviver, matar. E a gente tá contra esse matar, mas a cobra tá a favor. Você entende? Então essas descargas energéticas são divididas. E acreditem ou não, existem cobras no nosso organismo. E existem cobras celestiando o nosso organismo. A gente consegue decompor o nosso organismo em vários seres que conseguem se comunicar por si só. E nessa comunicação por si só, instinto natural, alguns órgãos eles falam, eles se expressam no sentido de matar. Para eles é matar, matar tudo, sabe, dissolver tudo, não deixar nada. E aí, por ele ser assim, existe uma celestialidade que evacua dele em harmonia do corpo uma localização regional que faz feedback de retração, como corda, né? Existe uma região aqui que amarra uma região aqui. E nessas fibras de descarga energética existe a comunicação, essa comunicação elétrica. Só que se você está na natureza e uma cobra começa a falar e você está deitado e uma cobra começa a falar, ou pior ainda, um ser celestial ou um ser humano coloca uma gravação de uma cobra falando, ou a ressonância celestial dela falando, ela vai começar a comunicar com a sua cobra interior. E ela vai começar a ativar essas vias de entrada e saída desse sistema que encordoa essa cobra no seu interior e organiza ela em ritmo recitório. E nesse recital de viver e ritmar, esse agente ou essa cobra, ou até mesmo você subliminarmente se enganando, faz esse cutuco. E aí, como num controle a gente aperta e os canais mudam na televisão, a gente se sente controlando, esse cutuco ele começa a passar a descontrolar essa descarga energética. E essa descarga energética começa a controlar você e os seus impulsos. E aí esses impulsos te levam a acreditar em coisas que você normalmente não acredita. E às vezes a gente, por ser coisas novas, a gente até se interessa, porque ao mesmo tempo o nosso reagente de curiosidade, né, o nosso sistema imunológico tenta dar nome, tenta retroprojetar o que está acontecendo, qual é o motivo desse desimpulso. E aí nessa busca por transduções corretas, a gente acaba tentando nadar e salvar nossa vida em uma correnteza, buscando a correnteza certa, a correnteza que nos permite levantar das águas e sair e entrar na água quando quer. E saber que apenas você está entrando em água. Está transladando os movimentos da água e se relacionando com a água. Agora, em alguns casos, as pessoas elas vão brincando de se arriscar nessas águas e brincando de ir cada vez mais fundo.
E nessas brincadeiras, às vezes essas águas acabam nos afogando. E aí nessa brincadeira, às vezes essas descargas, essas buscas por transduzir esses sinais, é, quando a gente não tem a capacidade de reconhecer, né, essas dessinalizações, às vezes elas nos afogam e fazem com que a gente pense em coisas que não estão acontecendo, reaja em coisas que não estão acontecendo, ou veja as coisas pelo um ângulo muito hostil, um ângulo muito inatural. Às vezes estão acontecendo coisas na símile, porém a nossa forma de estar nesse ângulo é imadura, é afogada, né? Pois bem, e aí eu fui compreender tudo isso nesse ambiente. E assim, nesse ambiente, né, de diferenciar as coisas, muitas das coisas foram ficando claras. Principalmente a tecnologia que a gente tanto louva. E é louvável, sim, a tecnologia é louvável. Porque a tecnologia ela é uma representação de um amor, mas de um amor que realmente é de serviço de ser, né? Não de ser para com o ser, mas de ser para com o próprio ser, nessa busca de organização. E aí a tecnologia ela vai muito mais além do que a gente tem nessa recompensa atual. Por quê? Porque existe a tecnologia da galinha, a tecnologia do galo, a tecnologia das plantas que são desenhos, são aromas, são expressões. E quando você começa a entender essa tecnologia, os seus olhos passam a se abrir e o valor para com elas muda, porque você desliga essa relação que você acredita ter no poder dessas nossas tecnologias, braços mecânicos, carros que voam, elevadores que sobem andares muito rápidos, teletransporte de imagens, né, de gravações, de arquivos, né? Tudo isso parece tão mágico, tão assim inteligente, né? Mas existe tudo isso, toda essa retratação no ambiente, nas espécies. Telecomunicação já é ciência já há muitos anos atrás. Existem espécies aquáticas, espécies que a gente nem conhece, espécies diminutas, bem pequenininhas, assim, insetos, que realizam coisas nesse sentido, nessa razão sensitiva, que é desconhecido para nós. E aí a gente está buscando esse conhecimento, observando-as e destacando a semelhança escalar delas e das suas ressonâncias em nós. E aí a gente acaba pegando as ressonâncias celestiais e fazendo uma transdução de sinal complexa, aumentando essa descarga na proporção humana e tentando ver e gerenciar o que ela comunica ao organismo.
Porque dentro de um organismo e dentro dessa comunicação destacada, a gente começa a conhecer quais que são os funcionamentos e os limites dos funcionamentos ativos de cada um. E aí a gente começa a entender qual que é o alfabeto que eles utilizam. E o alfabeto deles, dessas razões, são todas as suas conformações em circuito, né? E aí a gente cria o nosso alfabeto. E o nosso alfabeto é uma busca semelhante de gerenciar toda essa difração observada pelas vidas, que se comunicam em favor de si mesmo, e essa é a tecnologia, você conseguir se adaptar e gerenciar essa comunicação. O único problema é que o ser humano ele está gerenciando mais do que lhe é conveniente gerenciar. E aí, nessa gerência, muitas pessoas estão perdendo razões conectivas com as gerências, porque acreditam que fulano vai gerenciar para ela, né? Mas não há como gerenciar outra vida. A vida ela veio para se expressar nesse seu diferencial, e nesse seu diferencial fazer a sua relação íntima, o seu cofre, o seu banco, né, de dados se preservar nessa autocomunicação, essa autogerência de você com todas as alquimias, todos os agentes celestiais. E nós temos fomes porque todas essas comunicações elas nos desexageram. E aí às vezes a gente, nesse desexagero, a gente acaba não tendo espaço para poder sentir bem o limiar que uma espécie nos ativaria. E às vezes a gente precisa de laboratórios, de isolar uma espécie e criar uma relação mais íntima com essa espécie para poder se entregar à revelação que intimidifica a razão de celebrar em outro ser aquilo que expede dela. A gente nunca consegue 100%, né? Só que a gente meio que se disfarça disso e tenta representar o maior quantitativo como 100, sabe? Então sua maior atividade, né, o recorde seu de sentir essa espécie, ela vai ser sempre o 100, o centro das suas atenções, o 100. E qualquer coisa que distancie-se disso é o decaimento. Algumas atividades em nós, nesse banco de dados, ficam presas vários tempos porque elas vão se retroalimentando em disfarçar por aparência aquilo que se emprega dessa relação. Muitas pessoas sofrem disso diariamente porque essa atividade era para ter decaído, mas não decaiu. E às vezes a culpa é do sistema imunológico, desse sistema vivo, desse ambiente em que se vive. E aí nessa de armazenar essas culpas e essas desculpas, o homem foi se tornando inteligente, ele começou a ameaçar uns aos outros com exércitos celestiais, exércitos cientificistas. E muitos de nós, filhos do presente, se sentem vivos, porém nós não conseguimos ver quase nada do que realmente acontece e tem acontecido nessa tecnologia.
E aí, às vezes, isso me entristece bastante. Porém, eu estou feliz por ter visto parte disso. E visto que as coisas são muito maiores, né, do que realmente nos apresentam. Porque a gente está em pressa. A gente está em pressa de provar para os outros que a gente consegue provar para nós mesmos a partir de remediações remediações interpretadas, né, da nossa gestão, uma cena, uma representação desmascada para engolir todas essas distrações que nos temos admitindo impressa. E em vez de inventar um freio bom o bastante, a gente às vezes vai só pisando no acelerador, e o acelerador é esse capitalismo, é essa busca pelo poder financeiro, esse diferencial. E engana-se quem acredita que quem está na terra, né, quem não está na cidade, não passa por esses problemas. A ganância está em todo lugar, o acelerador está em todo lugar. As relações e essas buscas por provar para uns que eles conseguem provar para si mesmos, né? São desinformações para conter a relação, né? A relação que informa o ser o que está acontecendo. E nessa empreitada por pressa, cria-se várias formas de ignorar essas tramas de investigação, ou dizer que está tudo bem. Ao mesmo que isso é uma ferramenta para poder gerenciar essa distributiva elétrica desses conhecimentos, a gente tem que tomar cuidado, porque nem sempre essa ignorância dá certo, e nem sempre ela é conveniente. E assim, a gente cria uma intenção de poder estar sempre escolhendo. Só que não é bem assim. O nosso organismo, ele está sempre conversando e dialogando entre si. Os sistemas que reúnem essa composição sempre está conversando entre si. E às vezes um precisa falar mais alto que o outro para poder desviar condições de tratamento adequado, para poder repor ou fortificar certo sistema. Na natureza é a mesma coisa. Só que o homem da cidade, ele criou um vínculo com a empresa e a pressa pela destoação financeira. O homem do campo, ele criou um vínculo, uma pressa para com a destoação da colheita. E aí tudo isso se separa. A nossa cura está na natureza. Essa descarga, aliviar esse cutuco, aliviar essa descarga,
ela é você entender, né, que quando um fala, o outro abaixa a orelha. Quando um sistema está tentando falar mais alto, é porque realmente ele precisa. Ele está precisando de gestão gerencial. Quando uma espécie mata a outra, ou arrisca sua vida para matar outra espécie, é porque ela realmente está precisando. O organismo dela está falando, ela não está mentindo. Ela não, a espécie, a gente sabe disso, que ela não mata sem precisar, ela não se arrisca na vida sem precisar. Só que nós não. A gente cria uma falsa necessidade de se arriscar e depois a gente se preocupa com o resultado. Depois, se a gente se preocupa se está vivo ou se está morto, mesmo não precisando. E o único bafo disso, o único desaforo disso, é as posteriores desculpas para esse resultado. O que comorbita e aumenta a cronicidade, aumenta o tempo de exercimento, assim, né? A gente vive numa sociedade que é assim e acha que isso é normal. Mas é normal mesmo. É muito mal. É muito mal porque a gente é muito inteligente para poder ficar sobre essas pressas. A gente evoluiu e escutou muitos nossos antepassados falando sobre a verdadeira importância da vida para chegar no dia de hoje e buscar ferramentas para desculpar o esquecimento de todas elas. Buscar ferramentas para adequacionar a ignorância. Para poder descarar-se e encamadar-se o mal que não coopera com o organismo e com a resultante de equilibrar e escutar os sistemas. Esse mesmo mal que acredita que o dinheiro, né, a razão financeira, ela é a melhor fonte de vida, assim como o homem do campo acha que a colheita é a melhor fonte de vida para ele, porque as pessoas os vão ver cheios. Mas e ele? Será que ele está se vendo? Será que esse ser está conseguindo ver o que o organismo dele está predizendo nessa matemática de continuar? Essa é a questão, né? Então eu agradeço muito, muito mesmo ter esse contato com a natureza que me diferenciou, e nesse momento que me permitiu aprender muitas coisas relacionadas a essa natureza. Tem muitas coisas, muitos trajetos, né, de reação e ação ativa, né, que o homem busca cuidar dessa relação com a natureza, que lhe ajudam e tem lhe ajudado bastante. E isso é tão bonito, né? São as formas de descompor essas centelhas, né? Essas chamas interiores. Por exemplo,
você, a partir desses conhecimentos, você utilizar dos próprios reagentes naturais para poder fazer com que a planta, né, os animais ali ao redor se sintam melhores, né? Então, como do sistema para o dessistema buscam os limites para poder acontecer em sistema e se harmonizar frente a isso, nessa descarga e ritmo, vale muito a pena você sair, né, da sua zona de conforto e aprender a natureza da onde você está, a natureza do seu redor, porque ela é a melhor, é o melhor insumo que o seu organismo pode receber para poder viver em paz, né, nesses arredores. E não desesperar e sair desenterrando o passado para poder despassar e desperceber as verdades que ocorrem em ambiente e que promovem esses desfechos, né, localizados, esses mísseis, né, esses missionados que fazem essa cutucação de energia, apreendem essas descargas energéticas e causam no corpo uma certa desexpressão maior ou menor de alguns órgãos. E aí isso desequilibra tudo. Bom, pessoal, falei demais, mas é porque realmente eu estava precisando de falar sobre isso com alguém. Porque esse conhecimento, ele é um conhecimento que me salvou. Ele me fez ganhar vários ele me fez ganhar vários como que a gente chama? Ele me fez ganhar várias descompressões na minha vida. Vários julgamentos, né? Eu acho que era isso que eu queria falar. Esse conhecimento me fez ganhar vários julgamentos, principalmente de mim para comigo mesmo, né? E aí eu me sinto muito, mas muito feliz, porque realmente quando a gente começa a desinterpretar a natureza a partir dessas tramas sensitivas, né, a gente passa a ter coragens distintas, né? E aí quando a gente abre essa coragem, né, e aí começa a perceber que ela pode ser treinada e deslimitada, a gente consegue acreditar mais na importância de transmitir essa informação, né? Porque alguém que está passando por isso, a gente vai conseguir ver. Você entende? A gente vai conseguir ver e até gerenciar as palavras para poder ajudá-lo.
né, fazer operações a esse respeito, né? Porque se eu vivi vários anos sem entender isso, imagina quantas pessoas não vivem, né? E aí eu acredito que tem muitas coisas ainda, né, a partir disso, que a gente precisa entender. E para entender, a gente precisa de se sacrificar mesmo. Ir lá, perguntar, passar o que a gente acredita que é vergonha, porque não é vergonha. Porém, o nosso organismo, ele sente muito em primeiro momento. E aí, nessa desculpa de sentir muito, ele acaba se retraindo. Bom, vamos ler o livro agora, Ao Deus da Minha Juventude. E vamos ver o que o padre tem a falar para nós. O texto de hoje, ele fala a santidade do corpo e do sexo. E aí antes ele coloca para nós um versículo da Bíblia, Mateus 15, capítulo 15, versículo 18 e 20, que está escrito assim, ó: é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias. É isso que mancha o homem. E aí agora a gente tem outro versículo, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Fostes chamados à liberdade. Não abuses dela como pretexto para prazeres carnais. Esses versículos realmente percorrem, né, na nossa observação dos acontecimentos que já aconteceram e da observação do instinto do homem, né? Uma certa proteção. Não abuses da liberdade, né? Porque a nossa liberdade, né, a palavra liberdade, ela às vezes ela desinterpreta o sentido, né, figurativo que ela preconiza nessa técnica de descarregar essa sintonia. E aí, de que liberdade esse versículo fala? Acho que a liberdade dos sentidos, né? Dos sentidos, porque os sentidos são as coisas mais verdes de todas as espécies, né? Os sentidos. E a gente está sempre trabalhando esses sentidos, né? O próprio coração. Vamos ler então. A santidade do corpo e do sexo. Não há 1 centímetro do seu corpo que não seja bonito. Não há 1 centímetro do seu corpo que não seja santo. Mas você pode pôr defeito nele e achá-lo feio. Você pode usá-lo de maneira impura e egoísta e torná-lo apenas instrumento de prazer carnal. Você pode abusar do seu corpo ou do corpo de outra pessoa para satisfazer seus instintos sem o mínimo respeito pelos sentimentos da pessoa. Nesse caso, o sujo é você, não o seu corpo. Deus não fez nada sujo. Nós, sim. Há jovens que abusam de sua beleza. Acham-se donos de um corpo bonito e decidem exibi-lo, dizendo que
O que é bonito é para ser mostrado. É uma visão materialista do corpo. Pensam apenas na estética e não na ética. Outros escondem no demais, dizendo que o corpo leva ao pecado. É uma visão maniqueísta e deturpada do corpo. Vivem como se o pecado estivesse no físico das pessoas. E aos que sabem quando, onde, a quem e por que mostrá-lo, e com quem usá-lo. É a visão cristã do corpo. Houve santos que viveram em briga com seu corpo, maltrataram-no com jejuns e açoites para torná-lo obediente à sua mente e ao seu sonho de ser totalmente puros. É uma vocação muito especial que a Igreja não recomenda a qualquer fiel. Isso pode degenerar em neurose e loucura, que nada tem a ver com a santidade. Da maioria dos que creem em Deus, o que se pede é que respeitem seu corpo e o corpo da criança, do e da jovem, do homem e da mulher e do ancião, como instrumento de santidade e ternura. Que ninguém castigue demais o corpo, que ninguém o idolatre, que ninguém o use para prazeres irresponsáveis como bebida em excesso, jejuns em excesso, tóxicos, brincadeiras perigosas, sexo sem ternura e sem compromisso definitivo de viver a dois. Seria uma agressão ao corpo. Nosso corpo existe para ser amado. E a primeira pessoa que deve amá-lo somos nós mesmos. Quando, pois, um rapaz ou uma moça começam a não gostar do seu corpo, porque é gordo ou magro, porque é pequeno ou grande, porque tem uma parte grande ou pequena demais, por algum detalhe imperfeito, por causa de algum defeito, por causa da pele ou da cor. Enfim, quando não nos damos bem com nosso corpo, acabamos insatisfeitos conosco, com a vida e com os outros. Se não sei conviver com a parte mais íntima de mim, que é meu corpo, como serei feliz? A experiência ensina que a maioria das pessoas nervosas, explosivas, insatisfeitas e agressivas tem algum problema de diálogo com o seu próprio corpo. Ou o idolatram demais ou não gostam dele o suficiente e pagam o preço de crises e insatisfações constantes. Não temos o direito de supervalorizar nosso corpo, como se bastasse ter corpo esteticamente perfeito para ser feliz. Não é verdade. Pessoas bonitas e harmoniosas por fora nem sempre são bonitas e harmoniosas por dentro. Beleza física não é o mesmo que paz e felicidade interior. Não temos, todavia, o direito de menosprezar nosso corpo e culpá-lo, como se fosse ele o causador de todas as nossas tristezas. Posso não ter um rosto bonito, nem corpo harmonioso, nem pernas agradáveis de se olhar, nem seios na medida justa, mas posso ser feliz, sem entender que milhares de pessoas que não são bonitas de físico são incrivelmente meigas e simpáticas, felizes e cheias de calor humano, e são mais completas exatamente porque decidiram não brigar com o seu eu de fora. Serenamente convivem com ele. Seu eu interior se entende perfeitamente com o eu exterior. São pessoas harmoniosas porque não separam seu corpo do seu eu. Não sou o meu corpo, mas não sou quem sou sem ele. O meu corpo não é tudo o que sou, mas não serei tudo o que sou sem ele. Assim vou viver em paz com ele. Eu não o machuco e ele não me machuca. Na doença física eu cuido dele na parte que estiver enfermo. Na doença interior ele fará a sua parte, restituindo-me
a alegria de ser gente e de viver. Sou corpo e sou espírito. Um sofre com o outro. Um se realiza no outro, um realiza o outro. É uma grande sabedoria descobrir a santidade do corpo, já na adolescência e na juventude. Quem chega a isso raramente abusa nos esportes violentos, boxe e corridas de moto sem a mínima proteção. Raramente bebe ou mexe com drogas, raramente se expõe ao sexo antes de ter certeza de que é o grande compromisso e o grande amor de sua vida. Raramente tem vergonha do seu corpo, raramente também o expõe sem necessidade. Quem vê seu corpo como instrumento de diálogo com o mundo jamais exagera nos trajes e não faz dele um cabide de roupas. Faz dele um ser vivo e inteligente que, se preciso, ficará nu diante de irmãos ou irmãs que entendem de medicina e precisam cuidar dele, mas jamais se exporá só pelo prazer estético de se revelar. Numa praia o expora ao sol, cuidando de não confundir naturalidade cristã com exibicionismo pagão. Numa festa vestirá para dialogar e chamar atenção para todo o ser que o veste, não para realçar apenas partes consideradas eróticas ou provocantes. E aqui chegamos a um aspecto importante de nossa reflexão. O corpo é para ser amado, ser visto e ser admirado, nunca para provocar o instinto carnal dos outros. O rapaz precisa saber que trajes de atitudes suas provocam nas meninas e mulheres o desejo do sexo. Não use seu corpo para tal fim se não deseja ser mero objeto sexual masculino para qualquer mulher e de qualquer jeito. A moça precisa saber quais os trajes e atitudes que provocam nos homens e nos rapazes o desejo de possuí-la sexualmente ou de conseguir prazer físico e carnal com ela. Se usar seu corpo para este fim, está se expondo a ser objeto e não sujeito de um encontro que poderia ser honesto, aberto, puro e respeitoso. Um grande número de moças não recebe respeito dos rapazes porque usam seu corpo de maneira provocante, insinuam sensualidade e sexo no que vestem. Não se queixem se alguém ousa responder. Pode-se passar horas numa praia ou numa piscina sem a mínima intenção de fazer sexo. Pode-se buscar o sexo irresponsável estando os dois vestidos dos pés à cabeça. Depende da natureza do encontro e da intenção com que se encontra. Convém, contudo, fazer do corpo um veículo adequado do diálogo. Em certos lugares públicos há uma quase nudez que é espontânea e até pura nos adolescentes e jovens de hoje. Há, porém, uma quase nudez que é maliciosa e planejada e que visa provocar o sexo. Você precisa saber a diferença para depois não sofrer o preço de remorsos. Não diga que não queria quando sabia muito bem dos riscos da roupa que vestiu. Queira bem ao seu corpo, mesmo que ele não tenha as formas que você gostaria que tivesse. A paz de gostar de si mesmo levará à pureza de não entregar o seu corpo a ninguém que não mereça e de não revelá-lo senão a pessoas de confiança que você sabe que não abusarão de você para instintos egoístas. Elas ajudarão sem brincar com você nem com seu corpo. O corpo é santo e é para ser partilhado de maneira santa com uma pessoa muito amada e especial. Quem respeita você ama você e jamais usaria você como coisa. Para essa pessoa você é mais do que um par de seios, um pênis, uma vagina ou um par de pernas lindas. Você é um dom maravilhoso de Deus que ela ama não por causa daquelas partes sexuais ou genitais, e sim por causa da pessoa que você é.
Ela não ama e não quer apenas o seu corpo, ama e quer bem a sua pessoa, seu jeito de ser e de pensar, seus sonhos, suas alegrias, seu sorriso, suas lágrimas e seus defeitos também. Não se fixa no seu corpo, não para no seu corpo e não se prende apenas a ele. Tal pessoa sabe que você não é um corpo apenas, é um ser humano santo e amado. Em você ela encontra a ternura e a mensagem de Deus. Portanto, se um dia houver sexo entre vocês, será um momento certo, de maneira certa, com a coragem de enfrentar todas as consequências físicas e espirituais de uma entrega de corpo e alma, como é o ato sexual responsável. Como chegar a essa visão cristã do corpo e do sexo? Leia a Bíblia, medite, ore a Deus, converse com pessoas em quem confia. Leia livros como este e, sobretudo, pare de endeusar seu corpo ou de agredi-lo. Seu corpo pode ser bonito ou não ser, mas seu coração não pode ser feio. Este precisa ser puro. Sempre, se for, o fará do sexo um caminho para Deus. Se não for, fará dele a realização imatura de um instinto animal, quase sempre com a pessoa errada. E vai doer lá dentro, você sabe disso. Pare e pense. Seu corpo é bonito e é santo. Respeite-o porque Deus o ama. Ame-o você também. Com ele você poderá libertar muita gente do pecado e do egoísmo. É só saber usá-lo. Com ele poderá também levar muita gente ao pecado. É só abusar dele. A escolha é sua. Ame a Deus e a si mesmo e acertará no uso do seu corpo e de sua sexualidade. Pois é, esse assunto sexualidade, ele é um assunto bem crítico, porque quando a gente vai buscar o autocontrole desses terminais, das terminações que nos levam a reverenciar essa atitude, muitas das pessoas não têm afinidade, controle, conduta para poder falar, né? Falar as receitas, né? Como você deve se instruir, né? Como você deve se autotreinar para poder controlar essa dispersão sexual que em todas as espécies tem. A gente tem muitas ferramentas que tentam falar isso, né? Colocar, entalhar o respeito disso. Porém, o corpo de cada um é diferente, né? Em relação, pegando a matemática de sua insistência, de suas relações em vida, é quase que imaturo e inseguro acreditar que uma receita vai funcionar para todos, né? E a gente sabe que a instrução, né, o autocontrole dessa ambição sexual vai de cada um e do ambiente em que esse ser vive. Às vezes fica mais fácil, mais difícil. Em relação ao corpo, o corpo ele chama atenção, sim, as descargas energéticas do corpo, umas vezes buscam a atividade sexual. É um produto natural do ser humano, porque está na sua inscrição de vida, né, de ser, florescer o ser, e há esse sentido da atitude sexual, vem de florescer, vem de
é reproduzir. E como a gente vive numa sociedade mais moderna e a gente buscou orientação nesse sentido da reprodução, tá cada vez mais controlado essas questões na nossa cultura sobre a reprodução. Até porque a gente investigou e entendeu e busca entender cada vez mais o que o homem precisa o homem e a mulher precisam de desenvolver para poder cuidar dessas reproduções, dos seus filhos e das suas filhas. E existem laboratórios, a gente fala que é pela neta que a gente estuda, né? A gente estuda pela neta. E nesse pela neta de estudar essa parte sexual e colocar no banco de dados todas as distorções que lhe servem, fica no sentido vitorioso do homem encontrar a mulher certa. Porém, nas desconfigurações, né, os desconfiar antes das relações, principalmente porque a gente sabe que às vezes a gente desorganiza uma orientação para poder cumprimentar dessa desorganização a organização de outra que está contaminada com a desorganização de uma. Por exemplo, para comer comida, a gente gosta de experimentar e decidir nesse experimento qual que é a mais gostosa, qual que reage melhor ao nosso organismo e ao nosso cumprimento com a vida. E isso difrata em nós a luminescência principalmente das razões comungadas, que fazem do nome uma ressonância frequente na descarga. E todas essas ressonâncias de nomes em frequências são conjuntos de letras que propositalmente têm valores evacuativos na circulação, de compressão e descompressão. Então, mesmo que ressoem em frequências bem baixinhas, dá para saber. É aquela clemente, né? Bom, dentro dessas quadras de investigação, desses esportes e desses espetáculos e espectadores, nós referenciamos a quadras da sexualidade. E, cara, a gente tá muito desconfiado, porque é uma das quadras, é uma dos desportes de contração, de descarga em nós que mais nos descontrola e mais coopera para que a gente não se sinta bem psicologicamente, né, sensitivamente. Então é necessário criar uma via de controle para esses impulsos. E uma das vias boas é o diálogo com o Criador, porque o Criador ele consegue mostrar a necessidade do respeito para com o próximo, principalmente se você se relaciona a ele e mexe com essas áreas. Porque essas áreas elas temem, né? Temem e residem nessa teimosia os descuidos, né? Sabe quando a gente fala que escondido, né, é mais saboroso, né? Quando tem mais riscos, mais adrenalina é mais saboroso. Por quê? Porque a adrenalina é uma atividade. Quando essa atividade ela vai muito longe, ela ganha um nível superior de atividade.
E nesse nível superior de atividade, a gente se sente controlando uma descarga muito maior de energia. E é a adrenalina, né? Quando a gente referencia a adrenalina e remete essa adrenalina para uma referência que no final dela vai gerar uma resultante, a gente se baseia nessa resultante para criar uma linha de exercícios que vai estimular o organismo sempre a chegar nessa resultante de controlar a adrenalina. E a adrenalina é necessariamente uma descarga de energia que impele em nós uma ruptura do eixo cognitivo normal. E essa ruptura do eixo cognitivo normal gera uma sensação diferencial no nosso organismo. E aí, nessa sensação diferencial, até que ele retorne ao normal, como os fogos de artifícios, como os átomos observados nas relações de mudança de mudança de camadas das suas camadas eletrônicas, é o mesmo que acontece com nós. E aí, até que a gente volte o nosso organismo se volte a se contemplar normalmente nas descargas normais, ele leva um tempo. E nesse tempo que ele leva se reconfigurando. E nessa diferença de se reconfigurar, às vezes esse reconfigurar ressente. E aí, dependendo do tempo que ele fica ressentindo, o organismo ele assimila esse ressentir, e em todas as transduções que se assemelham a esse ressentir, ele apavora essa relação sinérgica. É bem semelhante com o que acontece com fenômenos atômicos, né? Que você tem um átomo e, dependendo da composição desse átomo, de uma matéria, você tem várias camadas de energia. E aí existe uma camada que está mais íntima do núcleo e uma que está menos íntima. Mais íntima e menos íntima. E aqui é o núcleo. E aí o limite dele é assim, ó, né? Esse é o átomo, né? O átomo. Quando há uma ruptura nesse átomo, rompeu. Você rompeu esse átomo, né? Houve uma certa rompeção. E nessa rompeção, quando você rompe esse átomo, né? Você muda a frequência de descarga. Essa mudança de frequência de descarga, essa disrupção, ela muda a atividade de contemplação e de colinergia orgânica. Às vezes cai, às vezes sobe muito, depende da matéria em que tem relação. E nós temos átomos, vários átomos, né, nesses impulsos de descarga. E vários canais sensitivos que relacionam as mudanças de colinergia que a gente tem nesse refratário de identificação. A sexualidade, como o órgão sexual, como um ser, ele é muito elétrico, diferente desse ser que me rompe esse átomo. Quando você está com outro ser, a eletricidade aumenta muito. Era como se somasse duas de você, ou buscasse, né, uma ressonância, uma adequação. E aí isso muda muito o estado do ser. E esse é o sabor, é o experimento de descarga. Se a gente deplorar isso como mal, a gente vai ver como mal. Mas é um alimento de energia. Sabe? Só que é muita energia. E uma energia que busca adequação.
E nessa busca de adequação, o respeito tem que procurar falar mais alto, porque às vezes em várias formas de reagir você consegue adequação, que é o respeito entre os dois corpos transitando energia. Porque quando você consegue muito, você consegue cada vez distante desse corpo fazer essas linhas de forças se colidirem e se preencherem nessa colinergia um do outro. Só que o que o padre recomenda para nós é tratar essas descargas. Por quê? Porque a depender do sentimento que ressente a subtração desse diferencial que causa em nós, a gente sente muito. Ressente muito. E nesse sentir e ressentir muito, às vezes a gente acaba em uma zona desconfortante, num limbo, numa escuridão. Gritando, pelo amor de Deus, socorro, alguém me ajuda, eu não sei o que está acontecendo com o meu corpo. Mas o seu corpo está ressentindo a falta do complemento, da adequação que tanto você tentou fazer nessas linhas de energias, nessas rompeduras de átomo. Porque se você rompeu e se insistir nesse rompe, o seu corpo ele vai achar normal que o rompimento é normal. Então, para ele fazer o desrompimento, e voltar ao estado normal é muito difícil, demora muito tempo, muito tempo ressentindo isso e aquilo. E aí o padre ele tenta explicar isso para nós, né? Explicar, olha só o título: a santidade do corpo e do sexo. A santidade do corpo. Você tornar o corpo impuro é você desgostar de si mesmo. E aqui, voltando aqui, e do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias. É isso que mancha o homem. Bom, todos esses sentimentos, eles partem de algum motivo, de algum ressentimento. E aonde que mora o ressentimento maior? Nessa descolinergia. Quando alguém te promete alguma coisa e não te dá, você cria uma certa descarga energética proveniente a essa colinergia, a essa adrenalina. Quando ele não cumpre com isso, ele rompe. Só que ele rompe negativamente as suas linhas. E aí esses brotos, esses vão gerando uma certa valência, um valor de valentia para com você, para acabar cometendo adultérios ou fazendo a mesma operação com outras pessoas. E aí você deploravelmente se prende a isso. E olha só, foste chamados à liberdade. Não abuses dela como pretexto para prazeres carnais, porque senão você vai se prender. Você não vai ser mais livre. Toda essa ressentimento vai ficar te cutucando. Vai ficar nessa sua descarga. Não vai deixar você ser transponível e harmonioso. Você vai você vai se aprender, suas linhas de energia vão se aprender a esses ressentimentos. Agora, se você fizer e a pessoa com quem está com você fizer também de modo adequado, aí vocês vão criar uma adequação e vão conseguir viver com linhas de energia muito maiores. Se essa for forte o suficiente, principalmente nessa sociedade que a gente vive, que as pessoas elas nos desrompem os nossos compromissos e perdem a luz dessa luminescência, dessa colinergia conjunta,
você vai conseguir força, adequação, e aí você vai conseguir realmente ter um filho e cuidar desse filho, porque vai ser preciso, né? Você vai conseguir, você já está bem ritmado, bem confortado com essa orientação de descargas elétricas, com essa escola de energias. E aí que está o segredo, né, desse texto e dessa passagem. Bom, agradecemos então aqui nesse dia de hoje ao nosso querido José Fernandes de Oliveira, o Padre Zezinho, que nos colocou condições para entender, né, um pouquinho mais sobre isso. Vamos agradecer a Deus então. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, que o Senhor possa nos confortar com esse entendimento, que as razões de entendimento sobre as adequações e inadequações dos sintomas que as vidas, que a celestialidade dessas vidas ressoam, não nos desadequacione da vontade que a gente tem de viver, que a gente possa partilhar na sua intimidade esse valor de vida que nos deu. Afinal, nós somos presentes a essa vida, e que a gente possa ser sempre um presente para contigo e para com todas as outras vidas, nessas buscas de harmonia, nessas lutas interiores, e conforme as exterioridades nos falam e nos encaixam, que possamos ter um encaixe bom e que adquiramos a valentia, né, o profissionalismo, a adequação certa para poder lidar com os problemas que nos vierem na conta. Agradecemos a tudo que nós ganhamos, a todas as pessoas que nos ajudaram, a tudo que temos nessa passagem, nessa vida, nessas nossas transformações, e que os instrumentos dos sábios, dos cientistas, das pessoas que admiram a natureza e transpõem ela nas suas elegâncias e deselegâncias para servir e ativar ou desativar a nós nessas ressonâncias exteriores, subliminares, que distraem as linhas que correspondem às nossas energias, né, na nossa natureza. Que o Senhor possa lidar com elas, nos ajudar a lidar com elas, para que elas não causem nenhuma malícia, nenhum mal na gente, nenhum terror inapropriado. Então, que o Senhor possa proteger e nos dar o trabalho, né? nos dar o conforto de nos encaixar um trabalho, de que a gente possa servir e cooperar e receber aquilo que nos pode melhorar o sabor de viver, para que a gente possa procurar a nossa graça, a nossa arte de viver e o nosso outro, a nossa pessoa que vai nos suportar e vai nos transformar perante as nossas adequações, né? Que a gente tenha vontade, estímulo e os desejos certos possam se encaminhar para os desejos certos. Bom, e vocês podem ver, né, que nós precisamos de experimentar e nos envolver com as coisas, principalmente as coisas que não temos entendimento, para mudar e despasmar aquilo que nos é empasmado, aquilo que nos é constricto
desconhecido. E uma delas é essa razão motora, né? Eu não sou assim, eu não me vejo assim. Eu estou e treino o que estou, no momento em que estou, né? Mas o que realmente eu sou o resultado de uma natureza muito maior, de um criador, de pessoas que esse criador administrou em vida, né? E do conhecimento das relações que tem nesse presente acontecendo. Então, desengana-se quem entende e interpreta que a pessoa ela é e ponto. Não, a gente está sempre acontecendo, né? E a gente sempre espera do outro uma constante. Porém, ninguém é constante. A cifra maior está no ambiente e o risco maior está na capacidade de um organismo interpretar e conviver com as interpretações, gerenciar essas descargas de ambiente, para que elas não concorram com as suas descargas básicas e decorem ressonâncias, lamentações lamentáveis que corroboram para que esse ser estrague a si mesmo no enjuizamento, na falta de controle, e que muitas das vezes a culpa não é terminantemente da pessoa. Que saibamos disso e peçamos perdão, perdão, Senhor, por tudo, por todas as dificuldades, e peçamos perdão e agradecemos também. Bom, esse foi o vídeo da nossa oficina de oração de hoje. No próximo vídeo a gente vai rezar o Santo Terço. E espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Esse é o meu jeito, estou amadurecendo as minhas colocações nesse canal. Geralmente o meu conteúdo ele é um conteúdo mais demorado mesmo, mas acredito que essa demora ela tem o seu motivo, né? E é isso. A gente se vê no próximo vídeo, então. Fica um abraço, até a próxima. E se puder, né? Eu esqueço sempre. Deixe o seu joinha no vídeo se você assistiu. Comente, fale. Diga, eu passei por aqui. Eu acho que vai ser bom para nossa experiência aqui no canal. Um abraço, até a próxima.